Oi, pessoal. Está aí em busca de qual curso, qual formação seguir? A medicina veterinária é um dos cursos muito procurados. Até porque une aquela paixão aí da infância, do cuidado, do carinho com os animais, com um futuro que realmente traz para você ainda muita rentabilidade. Mas se você está sondando o curso e está cheio de dúvidas ainda, eu acho que você vai ficar com a gente até o final desse vídeo. Nós escolhemos hoje a professora Alessandra, convidamos ela para falar aqui para vocês um pouquinho sobre a profissão, sobre a rotina do médico veterinário, principalmente a rotina do estudante também. A professora Alessandra tem graduação em medicina veterinária pela UFV, especialização em clínica e cirurgia de pequenos animais, mestrado em medicina veterinária, MBA em gestão de negócios, doutoranda em medicina veterinária e fundou o Centro de Veterinária de Caratinga em 2005 e a Unipet em 2013. A professora Alessandra atualmente é responsável técnica pelo VET profissional e ainda coordena o curso de medicina veterinária da Univiçosa. Então, ninguém melhor que ela, que está no dia a dia dos estudantes recém-chegados na faculdade e dos profissionais chegando no mercado de trabalho também, para contar para a gente um pouquinho sobre como que é o mundo da medicina veterinária. Bem-vinda, professora Alessandra. Muito obrigada, Milena. Obrigada pelo convite. É uma responsabilidade muito grande falar sobre esse curso maravilhoso que é a medicina veterinária. Mas vamos tentar ajudar esse pessoal aí, né? Tenho certeza, professora Alessandra, ela vai tirar de letra e trazer muitas soluções aí. Professora, a primeira coisa, né? Por que você escolheu a medicina veterinária? Milena, imagina só, um estudante, 17, 18 anos, né? Alguns depois dos 20, 24, 22. Mas como que você vai escolher seu futuro nessa idade? É muito, muito difícil. Né? E para mim não foi diferente, foi muito difícil. E eu gostava muito da biologia no segundo grau. E eu tinha um professor de biologia que era muito carinhoso, gostava muito de ensinar. E aí eu falei com ele, eu falei, professor, eu quero fazer biologia, porque eu amo os animais. E aí ele falou, Alessandra, mas você é tão estudiosa, por que você não faz, então, medicina, que está dentro da área de biologia, mas você vai ter vai ser mais reconhecido profissionalmente. E aí, Milena, eu juntei a biologia com a medicina e surgiu a possibilidade da medicina veterinária. E aliado ao meu gosto, né, particular de estudar muito biologia e de gostar muito de medicina, eu sempre tive animais de estimação e que precisavam de atendimento médico veterinário. E aí aquele sofrimento dos animais, dos meus animais, me sensibilizaram. Né? Então eu fiquei querendo muito estudar para poder ajudar os animais que estavam em sofrimento. E daí veio então a vontade de ser médica veterinária. Que bom, professora, que bom. E quando você fala, né, muito desse amor, dessa paixão toda, a gente sempre pensa muito nisso, né? A gente tem esse interesse. Mas como é que é o trabalho do médico veterinário? Ele pode atuar em quais as áreas, né? Ele vai estar sempre focado ali, sempre nesse cuidado com o animal, ou ele pode atuar também em outras áreas? Você mesmo falou que juntou a biologia com a medicina com o cuidado. O veterinário, sempre a gente pensa no veterinário dentro de um consultório, com um estetoscópio, atendendo um cachorrinho, um gatinho, ou uma vaca, um cavalo. Né? A gente só pensa no veterinário como médico, mas são mais de 90 ocupações dentro da medicina veterinária. Então, o médico veterinário, existe essa área, né, de clínica e cirurgia, que aí a gente tem todas as espécies animais, incluindo animais de zoológico. Né? Então, tem o veterinário que trabalha também nos centros de reabilitação, nos centros de triagem, nos zoológicos. E tem o veterinário que trabalha dentro de indústria, às vezes desenvolvendo medicamento, desenvolvendo ração. Área de pesquisa também, né, bastante desenvolvida e precisa de um médico veterinário. O veterinário trabalha em equipes multidisciplinares, às vezes até envolvendo a saúde humana, no programa de apoio à saúde da família, né, junto com equipes de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, porque o veterinário ele estuda, né, de forma que ele consegue estudar a saúde animal linkada à saúde humana, porque são muitas doenças que são transmitidas, né, dos animais para os seres humanos e vice-versa. Nós assistimos agora a epidemia da Covid. E realmente tinha um animal
né, que fez o link ali da transmissão do SARS-CoV, né, do vírus da Covid. Então, o veterinário trabalha nessa área também que é muito ampla, né, de saúde da família, linkada a outros profissionais. Além disso, a gente tem a parte de produção animal. Então, todos os animais de produção, né, bovinos, suínos, aves, equinos, caprinos, ovinos, peixes, né? Então, todos esses animais de produção, o veterinário cuida da sanidade deles para que os produtos de origem animal que são consumidos cheguem na mesa do consumidor de forma adequada, né? Então, o leite que a gente toma passou por um veterinário, pela inspeção de um veterinário, né? O ovo, o mel, a carne e todos os produtos que são derivados de animais, né? Então, essa é uma responsabilidade também muito grande. Outra área que também cresceu muito e que o veterinário trabalha é a área de reprodução animal. Então, hoje, numa fazenda, existe transferência de embrião, né? Então, eles fazem a reprodução assistida, né, de coleta de sêmen, de inseminação, ou ainda a manipulação ali do embrião e a implantação, né, para que, com o melhoramento genético, o rebanho esteja sempre melhorando, né, a sua qualidade, a sua produtividade, de forma ética, responsável, prezando também pelo bem-estar animal, né, que é muito importante. Então, essa é uma área que tem crescido bastante. Área de imunobiológicos. Então, todas as vacinas, o veterinário trabalha na produção de vacinas, inclusive também para uso humano. Área de medicamentos de forma geral, né, suprimentos. Então, o veterinário também trabalha nessa área. E a área de meio ambiente. Olha quanta importância, né, que a gente tem prezando pelo o homem, os animais e o ambiente onde eles vivem, né? Então, tem crescido muito também e assim, requisitado, né, a presença de médicos veterinários para essa área ambiental. Então, tanto cuidado aí, né, com a preservação da nossa fauna, desmatamento, né, as preocupações que a gente tem, porque isso tudo desequilibra o ecossistema, desequilibra o ambiente, afeta os animais e afeta o ser humano. Então, eu falei aqui algumas, né, mas são 90 ocupações, a gente ainda tem bastante coisa aí. E no site do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Milena, existem essas 90 ocupações bem explicadinhas, né, área de pesquisa, de docência, né, as escolas, as universidades têm médicos veterinários que são professores, então lá está tudo descrito e quem quiser consultar pode procurar aí o site do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que tem lá todas as ocupações do médico veterinário. Professora, muito bacana. E pensando nesse curso tão amplo, né, pensando nessas possibilidades todas, como que é o curso de medicina veterinária lá no dia a dia, na faculdade? Porque você falou em 90 áreas, muitas possibilidades, muito amplo. Como que é esse curso? É amplo. Ele tem que ser amplo, né? Porque o Ministério da Educação, ele fala que todas as faculdades e universidades do Brasil que têm o curso de medicina veterinária precisam formar um médico veterinário generalista. E o que é esse médico veterinário generalista? É o médico veterinário que se forma, né, ele finaliza a graduação, capaz de atuar em todas essas áreas. É claro que isso é só o começo, né? Ele tem que estudar muito depois. Quando a gente finaliza o curso, que pega o diploma, é o início de uma longa caminhada de estudo, porque realmente o curso é muito amplo e você não pode se especializar durante a graduação. Por exemplo, eu já sabia que gostaria de trabalhar com cachorro e gato, mas eu derrubei vaca, eu atendi os cavalinhos, fui lá na suinocultura, na avicultura, caprino, né, a parte de reprodução animal de grandes animais. Então, você não pode escolher enquanto você está na graduação. O curso é amplo, você tem que se formar generalista. A partir da formação, que você pegou o seu diploma, aí você vai escolher, né, uma pós-graduação que direcione você para a área que você gosta. E aí você vai se especializando e estudando cada vez mais.
Perfeito, professora. E eu estou pensando aqui como que é a rotina, né? A rotina de estudantes. Estamos falando aí para pessoas que estão escolhendo o curso. Como que é essa rotina? Ele precisa fazer muito estágio? Ele precisa fazer curso por fora? Qual que é, né, o tempo que ele vai se dedicar aos estudos para poder conseguir uma aprovação também e fazer e ter uma excelência na profissão? Como que é essa rotina, o dia a dia? Intensa. Assim, a gente pensa, nós sabemos da realidade de alguns estudantes que precisam trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Essa é uma realidade. Mas, Milena, o ideal é que seja intensivo o estudo na medicina veterinária, porque a gente tem as aulas do curso, né? E as aulas são muito práticas, elas precisam ser muito práticas, porque o aluno aprende fazendo, né? E com tantas espécies e um curso tão amplo, então a gente precisa de muita prática, desde o início do curso. Então a gente tem essas aulas teóricas, as aulas práticas, e é muito importante que os alunos procurem estágios, atividades de extensão, para sair da sala de aula, às vezes sair da universidade, da faculdade, e ver a vida como ela é, né? Viver a vida como ela é, a vida de um médico veterinário. E também é importante passar por todas essas áreas. Então, você faz um estágio, eu queria cachorro e gato, é a minha área de paixão. Mas eu fui lá fazer estágio com bovino, eu fui lá fazer estágio com equino, eu fiz estágio num frigorífico. Então, eu via lá, né, a parte de alimentos, né, desde o abate, né, que a gente chama de abate humanitário, até o processamento da carne. Então, eu já sabia o que eu queria, mas era importante eu passar por todas essas áreas, que ajudaram na minha formação, né? Então, muito importante que o aluno se dedique integralmente ao curso de medicina veterinária. É um curso que exige muito, exige tempo, dedicação e muito estudo. O aluno tem que gostar de estudar. Quando você fala de gostar de estudar, remete muito a como que surgiu o VET, né? Porque gostar de estudar realmente é uma coisa difícil, né? A gente gosta de aprender, mas o aprendizado de uma outra forma. Conta um pouquinho como que surgiu o VET, aproveitando também, que eu sei que saiu aí de uma experiência que você estava vivendo. É verdade. Né? Eu tenho experiência de muitos alunos que chegam no ensino superior sem nunca ter estudado. Eles vão aprender a estudar na faculdade. E aprende, sabe, Milena? Aprende. Todo mundo tem seu tempo. É maturidade com vontade e dedicação. Todo mundo vai sair médico veterinário. Uns demoram 5 anos, que é o tempo mínimo do curso, outros demoram 10, mas vão formar, cada um no seu tempo. E é importante você ter prazer de estudar. E eu vivenciando, né, todos esses anos de docência, eu comecei a dar aula em 2003, né? Então tem 20 anos que eu estou na sala de aula, e todos esses anos de docência, a gente tem que tentar fazer o estudante ser apaixonado por aquilo que ele está estudando. E a gente via que alguns alunos perdiam. Às vezes você não está num momento bacana, você acorda meio desanimado, ou está sentindo alguma dor, e a aula está acontecendo ali, e é uma aula inédita. Imagina um parto. Né, um parto de uma vaca. Então, você foi para o campo com o professor e os colegas, assistiu o parto. Né? E aí, você não estava legal aquele dia. Você perdeu. Oportunidade. Perdeu a oportunidade. E não repete, porque a vaca vai parir de novo, não tem jeito. Né? Onde que a gente vai conseguir aquele caso se repetindo? Daí veio o VET profissional. Né? Então, a proposta é fazer as imagens, a gravação e a elaboração de aulas muito completas, muito práticas, para que os alunos possam reviver aquilo de casa, no celular, numa viagem, de forma prazerosa, a hora que ele quiser, quantas vezes ele quiser. Né? Então, o VET é uma oportunidade de você reviver uma aula. Aí uma pessoa que assistiu a aula, mas ela quer reviver. Então, é aquela aula que é maravilhosa, né? A gente ama parto, é muito lindo, né? A vida vir ao mundo. Então, eu quero assistir de novo e ali está eternizada, né? O VET, ele eterniza momentos na medicina veterinária. Então, realmente, assim, é um aplicativo que é um diferencial para os estudantes, para os profissionais, né?
porque é uma oportunidade de você estar sempre revendo ou se atualizando. Né? Então, tem pessoas que viram as práticas há muito tempo, não convivem mais com aquilo e precisa fazer um procedimento. Então, assiste no VET e está lá tudo certinho, da melhor qualidade, com foco, né? Então, tem ali o zoom, que você consegue ver os pontinhos, né? A sutura, como que é feito, a incisão. É muito, muito bom. Muito lindo e, assim, muito importante como apoio, né, ao estudante e ao profissional. Professora, e você, quando comentou lá atrás por que escolheu a medicina veterinária, comentou a importância do professor, né, que era um professor seu de biologia. Então, eu imagino que ter acesso a também professores que estão ali com essa dedicação facilite também esse aprendizado, né? Demais. O professor é um mentor, né? Ele vai te direcionar para o que é importante. E isso a gente procura sempre. No VET profissional, os professores estão direcionando e falam, ó, presta atenção, cuidado com esse ponto. Né? Então, é muito importante que professores já experientes, né, que sejam especialistas nas suas áreas e que tenham experiência, vivência, apresentem, né, os casos da forma como são apresentados, as aulas como são apresentadas no VET. Nossa, muito bom. E, professora, qual que é o maior diferencial que você percebe dos alunos que já saem da faculdade? Porque eu imagino que o pessoal que está escolhendo o curso está pensando na sua carreira, né? Numa forma de ganhar dinheiro, de empreender. Então, qual que é o diferencial que você percebe dos alunos que saem da faculdade e já começam aí empregados? Capacidade de resolver problema. Olha só que complexo, né, Milena? Porque o estudante que se forma, que tira 60 pontos, né? Algumas universidades e faculdades, a nota básica para passar é 60, algumas 70. É um número mágico, né? Mas, na verdade, o profissional formado, ele tem que resolver problema. Ele tem que ter a capacidade crítica de atender um animal, conversar com o tutor, né? Porque muitas pessoas falam, eu faço veterinária porque eu amo animais e odeio gente, né? Mas isso não é a nossa realidade. Nós temos que amar as pessoas porque os animais não falam, os animais não se medicam sozinhos e nós precisamos da cumplicidade do tutor, né? O tutor é o dono, o proprietário, né? Essa palavra tutor, ela tem sido usada na medicina veterinária. Então, a gente precisa desse dono, do proprietário, do tutor, cúmplice para fazer o que a gente solicita, né? Aplicar uma medicação. Então, é muito importante, né? Essa relação, essa boa relação com o tutor, né? Que o médico veterinário tenha a melhor possível. Nossa, e quando você fala que o especial deles é realmente a capacidade de resolver problemas, eu estou aqui pensando, dentro da medicina veterinária, como ela é tão ampla, como que eu saio da faculdade resolvendo tantos problemas, né? Que dica que você dá para os alunos, professor? Estágios, programas de extensão, assistir o máximo de casuística, que o VET profissional traz isso, né? Então, nós temos milhares de aulas gravadas. Então, quanto mais vivência, mais experiência você vai ter e maior capacidade de resolver problema. Ninguém faz um diagnóstico daquilo que nunca viu, né? A gente só consegue diagnosticar o que sabe. Então, você sabe que é uma televisão, por quê? Você sabe, você vê a televisão, você tem a televisão em casa. Quem nunca teve uma televisão não sabe o que é. Né? Então, a arte da medicina veterinária e do diagnóstico, ela se baseia nas experiências. Então, muito importante assistir o máximo de aulas que puder, participar de atividades de estágio e de extensão, com outros profissionais, em empresas, né? Em propriedades. Então, de acordo com o que o estudante gostar mais, né? Mas também prezando por uma vivência generalista, que é importante para a formação. Perfeito, professor. Então, a gente já sabe aí, né? Tem que gostar de estudar, gostar de viver experiências, gostar de pessoas. E dedicar muito. Dedicação. E como que eu posso, nesse momento, estou escolhendo a medicina veterinária, encantado por tudo que a professora está falando, quero escolher minha faculdade. Quais são as dicas que você dá para a gente escolher a faculdade, professora? Milena, essa é fácil. Google. No Google, é importante que o estudante digite EMEC, porque o site do MEC, ele traz todas as informações de todas as instituições de ensino no Brasil.
Então, ali é importante avaliar o índice, né? Chama IGC, o Índice Geral de Cursos, que a universidade tem, que a faculdade tem, para você avaliar a nota dessa instituição. Como que é feita essa avaliação, né? O Ministério da Educação, ele vai até a instituição de ensino e ele vai avaliar qual que é a proposta do curso. Então, esse curso ele está atendendo às diretrizes curriculares, né, que são as diretrizes curriculares são um guia para você montar um curso de medicina veterinária. Né? Existe para todos os cursos e elas devem ser seguidas. Então, lá no site do MEC, existe lá a nota que o Ministério da Educação dá para aquele curso. Então, o curso está sendo bem feito? Está sendo bem proposto? Qual que é a infraestrutura da instituição? Tem laboratórios na medicina veterinária, tem fazenda, tem que ter a fazenda escola. É muito importante o estudante ter aonde praticar, aonde fazer as aulas, né? Tem clínica veterinária ou hospital veterinário, isso é muito importante. A infraestrutura, são equipados, né? Existem lá os equipamentos necessários para as aulas, né? Então, isso é básico. E também o corpo docente. Corpo docente e técnico administrativo. Quem são esses professores? Né? Eles são especialistas? Ou, por exemplo, Milena, olha só, eu sou professora de cachorro e gato. E aí, imagine que alguém me coloque para dar aula de porco. Né? A parte de suinocultura tem o professor que trabalha com suinocultura. É muito específico. Então, os professores especialistas em suas áreas são o diferencial de uma instituição de ensino. Então, o aluno que quiser fazer a medicina veterinária precisa consultar no site do MEC para saber se a instituição tem nota boa, se foi bem avaliada. E o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Acontece de 3 em 3 anos e avalia como esse estudante está saindo daquela instituição. Porque todo mundo entra igual, né? Independente da idade que está entrando para estudar, tem a formação de 2º grau. Mas como que ele está saindo? Qual que é a formação? O que ele está ganhando ali dentro daquela instituição? Então, a prova acontece num domingo. Ninguém gosta de ir, ninguém gosta de fazer essa prova, mas é muito importante para a instituição, é muito importante para o curso que os estudantes façam essa prova, porque os próximos colegas, né, os futuros colegas que vão fazer o curso, eles se baseiam nessa nota de quem está saindo, porque vai fazer a avaliação do profissional que está sendo colocado no mercado. Nossa, muito bom, muito bom. E muito complexo, eu né? acho que está todo mundo anotando todas as dicas aí. Agora, pensando, depois de formado, quais são as opções, né? O que eu posso fazer? Mestrado, residência, vou trabalhar? Como é que eu vou trabalhar? O mercado está aquecido ou não? Como que esses alunos estão saindo da faculdade, né? Você acabou de falar do ENAD, da gente analisar a transformação que esse aluno técnica, né? Mas como que está realmente a profissão? Como é que está o mercado hoje? Conta pra gente também, porque eu acho que o pessoal deve estar com dúvida disso também. Realmente, assim, as pessoas, no último ano, os estudantes nos procuram, né, aos professores e perguntam, meu Deus, o que vai ser de mim? O que eu vou fazer? Né? E a gente procura orientar de forma que, de acordo com a área que o estudante gostar mais, que ele já direcione os estágios no último ano, né, para aquela área que ele gosta e que ele pretende trabalhar. Sempre analisando o mercado, né, Milena? Por quê? Às vezes eu gosto de uma área, gosto de 2 áreas, e aí eu estou em dúvida. Eu preciso avaliar o mercado de trabalho porque a minha satisfação como médica veterinária não é só o trabalho, eu preciso de uma remuneração. Né? A gente tem que ter uma remuneração adequada para que seja plenamente satisfeito com a profissão. E hoje, a gente vê que o mercado do agronegócio no Brasil, né, com os avanços tecnológicos e os investimentos, deu um boom. Os últimos 5 anos, a gente tem aí o Brasil exportador de carne de boi, de frango, de suíno. Né? Então, a gente precisa observar o que está acontecendo, né? E o médico veterinário é altamente demandado.
Então, precisa muito de médico veterinário no mercado do agronegócio, na produção animal. Então, é a área que está empregando muito bem, né? E que os estudantes não têm tempo de fazer uma pós-graduação, porque ele se forma já no mercado, né? Então, precisando do médico veterinário, eles já começam a trabalhar, estão no mercado de trabalho e vão fazendo uma pós-graduação concomitante, né? Porque, como eu falei, a gente não pode parar de estudar nunca. E aí a gente tem, então, o médico veterinário que se forma e começa a trabalhar, né? Já está, o mercado aquecido já chama esse veterinário. A gente tem a pós-graduação, né? Que a gente chama tudo que é feito depois da graduação é pós-graduação. Aí a gente tem a pós-graduação lato sensu, né? Que você faz os cursos, tem algumas que são uma vez por mês ou uma vez por final de semana. E aí possibilita estudar e trabalhar. E tem o stricto sensu. O stricto sensu é o mestrado e, posteriormente, o doutorado, né? E ele é dedicação, geralmente, ele é dedicação exclusiva. O estudante não consegue estudar e trabalhar porque exige muito e as aulas são diárias, né? Então, é mais difícil. Existem alguns mestrados que são mensais, mas a maioria exige dedicação integral. E na medicina veterinária, eu não posso deixar de falar da residência médica. Sabe um médico que fica dentro do hospital? O médico veterinário também vai para dentro do hospital. E ele vai vivenciar os atendimentos clínicos cirúrgicos, né, dentro do hospital. Então, a gente tem residência, a residência é remunerada, né? Então, a gente tem instituições federais de ensino que oferecem esse programa de residência, assim como oferece os de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, né? E instituições particulares também. Então, existem muitas instituições credenciadas, né, autorizadas para oferecer esses programas aí de pós-graduação. O que não pode é parar de estudar. Opção tem. Está bem claro e é importante isso. E quando você fala, professora, dessas possibilidades de mercado, de como está aquecido, o que eu posso esperar de expectativa salarial para eu começar a trabalhar como médico veterinário? O médico veterinário tem um piso salarial regulamentado, que é de 6 salários mínimos para 6 horas diárias de trabalho. Isso, na verdade, Milena, é importante a gente falar que é regulamentado, é lei, mas nem sempre na prática acontece, tá? Então, tem alguns estados que pagam um pouco melhor o médico veterinário, aqui no Brasil, né, a nossa realidade. Então, geralmente aqui, Sudeste, São Paulo é o estado que paga melhor, Mato Grosso do Sul, o agronegócio também, né, bombando, então a gente vê aí salários bons, e o Sul. Pernambuco também é um estado que paga bem o médico veterinário, paga no piso, né, que a gente está falando, mas existem exceções. Né, existem propostas de emprego salarial abaixo do piso, principalmente na área onde tem mais veterinário disponível, que hoje é a área de pequenos animais. Então, o médico veterinário que se forma e não continua estudando, geralmente ele tem propostas de plantão noturno. Né? E aí o plantão, você recebe por plantão e geralmente não atinge o piso salarial. Né? Existem exceções também, porque algumas clínicas pagam porcentagem em termos de porcentagem em cima de atendimento clínico, cirúrgico, né? Mas geralmente fica abaixo do piso salarial. Entendo. Professor, e uma coisa que eu fiquei muito atenta é que, como você falou que a medicina veterinária ela é muito ampla, tem aquele lado que a gente gosta mais, às vezes você mesmo falou, né? Gostava mais de pequenos, era uma coisa que eu me identificava, mas é bom analisar o mercado porque, como você falou, tem muitas possibilidades. O que vai diferenciar é a sua capacidade de continuar estudando, né? Isso mesmo. E os concursos públicos, que a gente não pode deixar de falar. Os concursos públicos no Brasil pagam a mais que o piso, sabe? São os melhores salários. Então, por exemplo, um fiscal agropecuário federal, ele já começa recebendo 14.500. São os maiores salários, né, da categoria, são os salários públicos. Então, tem que ficar de olho nos concursos, estudar, para conseguir aí, né, são muito concorridos, é importante falar, né, mas não é impossível, né, nada é impossível para quem estuda e dedica. Exatamente. E, professora, conta um pouquinho agora sobre a rotina do dia a dia do médico veterinário formado. Formei, comecei a trabalhar, como é que é o meu dia a dia, como é que vai ser essa rotina minha aí? Olha só,
pequenos animais dentro de uma clínica, né? Então, a gente tem lá atendimento clínico, com coleta de sangue, exames laboratoriais, exames de diagnóstico por imagem, a parte cirúrgica, né, internação. É como se fosse um hospital, né? Então, o médico veterinário de pequenos fica ali dentro do hospital trabalhando e atendendo a rotina médica. Grandes animais já é outra vida, né? Geralmente eles têm lá uma caminhonete e enche de maleta e vai para a fazenda, né? E passa o dia em fazenda fazendo atendimento clínico, cirúrgico, a parte de reprodução, né? Que a gente falou que está muito evoluída, muito avançada e acontece dentro de fazendas mesmo. E aí é um ambiente totalmente diferente do ambiente hospitalar, mas é o ambiente médico veterinário, né? Indústria, né, a área de alimentos. O médico veterinário acompanha abate, acompanha a coleta de leite, né, a ordenha, para observar as questões de controle de qualidade. Também já é outro ambiente. Então, a gente tem lá os laticínios, os frigoríficos, né, e o médico veterinário está ali acompanhando toda a questão da sanidade animal para a produção dos alimentos, né, de origem animal. Supermercado. Supermercado tem veterinário. Sabia, Milena? Não, essa é novidade para mim, professora. É diferente, mas é necessário, porque a manipulação do queijo, a manipulação do presunto é feita e inspecionada pelo médico veterinário. Então, se você produz, por exemplo, um doce de leite, um requeijão, precisa do médico veterinário ali presente. Então, olha, é um outro ambiente, né? Totalmente diferente do que a gente imagina. A parte aí de saúde pública que a gente comentou, né? Então, trabalha lá no programa de apoio à saúde da família, com uma equipe multidisciplinar, às vezes fazendo controle de, por exemplo, eles fazem um planejamento municipal de acordo com a presença ou a possibilidade, né, de doenças endêmicas ou epidêmicas para organização de controle de vacinação, campanha de vacinação específica, né? Então, existem veterinários que estão trabalhando ali, fazendo a medicina veterinária preventiva, que a gente chama, né? Que é de prevenir doenças, né, nos animais e também, possivelmente, nos homens. E a parte ambiental, o veterinário de zoológico, né? Eu tenho ex-alunos, eu acho lindo, Milena, que trabalha assim, com animais de vida livre, sabe? Então, assim, captura onça. É muito lindo, né? Um trabalho, assim, muito... extremamente dinâmico também. E diferente, né? Assim, muito... Precisa ser corajoso, né? Então, você tem ali uma... Você nunca sabe o que vai acontecer. Seu dia nunca vai ser igual, né? Um dia nunca é igual ao outro. Então, existe também essa parte aí ambiental, que trabalha fazendo captura de animais, né? Soltura, controle ambiental. Então, assim, estou falando um pouquinho, né, de algumas possibilidades, mas eu, médica veterinária professora, eu trabalho dentro da universidade e amo, né, a cada ano vendo os médicos veterinários saírem formados e a cada ano também iniciando um novo capítulo da história, né. Então, chegam os calorinhos que vão receber a nota do SISU e já colocam, eu quero veterinária. E eles são muito bem recebidos, são muito amados, né? E esses 5 anos aí que a gente acompanha são anos muito importantes, assim, para nós, né? Para a formação deles e para eles que escolhem, né? A profissão que a gente ama. Que bacana, professora. E quando você foi falando toda a nossa entrevista, né, eu fui analisando algumas características aí que são importantes. Gostar de estudar, gostar de gente, né, ser uma pessoa que realmente gosta de resolver problemas, né, estar ali buscando soluções. Mas eu queria que você contasse para a gente assim, o que você considera hoje que são características importantes para que você seja realmente um bom veterinário. O que você considera? Eu faço essa pergunta para os alunos quando eles chegam. Eu falo assim, por que você escolheu medicina veterinária? Aí alguns falam assim, porque eu amo animal. Aí a gente deixa passar e vai fazendo a entrevista com todos, né? E aí no final eu falo, Milena, amar animal é muito importante, mas é muito fácil também, né? O médico veterinário, ele não pode somente amar os animais. Porque a gente tem engenheiro que amam animais,
né? Médicos que amam animais, dentistas que amam animais, professores que amam animais. Os animais, de forma geral, são hobby. Então, a gente vê aí gente que ama cavalo, né? Então, tem gente lá que tem um aras que é o hobby, andar a cavalo ou criar cachorro, né? Sempre, todo mundo... O Brasil é o segundo no mundo em número de pets. Então, a gente só perde para os Estados Unidos. Nós temos cachorros demais, cachorro e gato demais. Então, amar os animais é muito importante, né? É sublime, é lindo. Eles têm que ser amados mesmo, mas não é suficiente para ser médico veterinário. Para ser médico veterinário, além de amar os animais, a gente precisa estudar muito, dedicar muito, ter capacidade crítica de resolver problemas, e isso a gente não chega na faculdade assim, mas é importante que você tenha abertura, né, para que você queira aprender, queira absorver e trocar experiências, porque essa capacidade crítica, ela é desenvolvida com os colegas, com os professores e na vivência universitária, né? E aí a gente vê assim, alguns alunos chegam no curso, influenciados às vezes, né, para fazer medicina veterinária, e às vezes desistem. Infelizmente, existe, né, essa evasão, porque a pessoa ela vai só amando os animais e esquece que tem uma bioquímica, biologia celular, genética, muita dedicação, muito estudo e muitas horas de estudo, né? Então, muitos acabam desistindo. Então, assim, sintetizando, amar os animais, que é muito importante, mas também vontade de estudar e dedicar. Essa transformação profissional também, né? Como você falou, nada acontece de um dia para o outro, né? O aluno chega lá na faculdade já sabendo tudo isso, vai se formando, vai se transformando, né? E é muito importante que você tenha esse acompanhamento sempre, gostando de estudar, com ferramentas, com plataformas, com a busca completa aí também, né, professora? Isso mesmo. Você daria alguma dica para quem está assistindo a gente sobre... eu tenho perfil para ser médico veterinário, além de gostar dos animais, eu gosto muito de resolver os problemas da minha faculdade, eu estou sempre envolvido, eu estou sempre engajado. Alguma coisa você colocaria a mais aí para a gente que você não colocou sobre eu tenho perfil de médico veterinário que você quer acrescentar? Eu tenho o seguinte, que eu penso. O que você gostaria de acordar e fazer da sua vida? Eu acho que é assim, muito importante você pensar nisso. Eu vou acordar hoje e vou fazer o quê? Eu vou cuidar, porque você tem que gostar, né? Então, por exemplo, eu gosto de animais, mas eu não quero cuidar de uma vaca, eu não quero cuidar de um cachorro, né? Eu não quero correr risco, né? Por exemplo, porque todo o trabalho com animais, ainda mais animais doentes, os animais, eles respondem, às vezes, de forma agressiva, né, inconscientemente, instintivamente. Então, o veterinário passa por essas situações, né? Então, algumas pessoas não têm essa condição, essa capacidade, né, de enfrentar, de ir lá e falar, eu quero acordar e ir atender um cachorro, pensando que pode levar uma mordida, né, que você tem que ter todo um aparato, né? Isso a gente aprende na universidade, né? Como que você vai fazer um atendimento de um animal doente, sendo que ele pode, né, ser agressivo. Então, a gente tem toda a parte técnica na formação para que ele faça um atendimento de forma mais segura possível, tanto para o animal quanto para ele, né? Mas acredito isso, Milena, que é você acordar e querer fazer aquilo, sabe? Eu quero trabalhar com cavalo, então eu vou acordar e vou para o campo trabalhar com os meus animais. Ou eu quero trabalhar na área de indústria, então eu gosto de indústria, eu quero trabalhar num frigorífico. Quero lá fazer o cuidado com o abate dos animais, né? Ou ainda a área de pesquisa. Então, a veterinária é muito ampla, dá para trabalhar em diversas áreas, né, sendo médico veterinário. Pelo que você falou, é exatamente isso, né? Você pode aí gostar de várias coisas, de acordar pela manhã e buscar várias soluções, mas o importante é você se dedicar muito, se comprometer muito, estudar muito e buscar sempre um auxílio para você conseguir ter todas essas experiências, que não é fácil formar aí um profissional, né? É verdade, e estudar sempre, né? Então, voltando aí para a gente falar da importância do vet profissional, né?
profissionais já estudados, né, já graduados, já pós-graduados, que precisam se atualizar, né? Então, as aulas estão todas muito bem feitas, muito bem gravadas, com uma profundidade adequada, né? E auxiliam realmente na atualização. Importante falar, Milena, que não substitui a prática, mas ela dá um apoio muito grande e te prepara para a prática. Então, você pode assistir às aulas e depois ir fazer a prática, porque você viu como que faz, né? Ou você vivencia a prática e assiste às aulas para rever aquilo que foi vivenciado. Quanto mais experiências você puder viver, melhor para você poder ser um bom solucionador de problemas, né, professora? Com certeza. É número de experiências mesmo. Bacana demais. Gente, então se você decidiu aí cursar medicina veterinária, conte com o VET Profissional, saiba que a gente vai estar preparado, já estamos preparados e vamos te ajudar muito aí na sua carreira, em todo o seu desenvolvimento. Professora, mais uma vez, muito obrigada por esse momento. Eu tenho certeza aí que a gente abriu a cabeça de muita gente e ajudamos aí a formar bons profissionais para continuar salvando vidas. Tomara. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e esperamos você aí na sua formação de médico veterinário. Vai ser um prazer acompanhar vocês aqui com o VET Profissional. Sucesso para todos! Você gostaria de transformar sua paixão pela veterinária em uma carreira de sucesso? Com o VET Profissional, isso é possível. Você pode se manter atualizado de forma rápida e gastando pouco, sem sair de casa. Assim que eu entrei na plataforma, eu fiquei encantado com a quantidade de conteúdo. Antes, o que eu precisava procurar mais para poder complementar os assuntos da faculdade, demonstrações práticas, eu não preciso mais procurar. Eu acho tudo no mesmo lugar. Estudei bastante, passei no concurso, já fui nomeado, estou trabalhando. E uma das coisas que eu mais gosto no VET Profissional é o conteúdo muito atualizado. Eu tenho chance de ser monitora de anatomia no próximo semestre. Por quê? VET Profissional. Uma plataforma inovadora, tipo Netflix da medicina veterinária, para você aprender onde e quando quiser, com os melhores professores do Brasil. Aprenda no seu computador, tablet ou celular. Veja a prática com professores que põem a mão na massa. Sinta-se mais seguro e salve mais vidas. Uma aula que me ajudou bastante foi a aula de otohematoma. Eu atendi um cachorrinho e eu precisava rever todo o procedimento cirúrgico, né? Então, assisti às aulas, li o material e consegui ajudar aquele cachorrinho. Por meio do VET Profissional também, eu tenho sentido muita segurança com relação a alguns assuntos que eu achava que eu não tinha um conhecimento tão aperfeiçoado. O VET tem aulas, cursos, casos clínicos, casos cirúrgicos, ferramentas para você que é das áreas de cães e gatos, bovinos, equinos, suínos, aves, caprinos, ovinos, animais silvestres e exóticos. Poder assistir casos clínicos, casos cirúrgicos, fazer os cursos foi uma oportunidade simplesmente incrível. Eu não tenho palavras para descrever o quanto o VET Profissional ajudou. São cursos muito bem dados, muito bem explicados, aonde você vê tanto a parte teórica quanto a parte prática. Não importa se você é estudante do primeiro semestre de medicina veterinária ou se já tem anos de experiência. No VET você encontra conteúdos para todos os níveis. Tudo da veterinária em um só lugar. Tenha os 5 anos da faculdade em sua mão. E ainda mantenha-se atualizado com os cursos de aperfeiçoamento com certificado. Você pode lançar mão também dos planos de aprendizagem, que são sequências de cursos preparadas por especialistas para você aprender mais rápido e se destacar na sua área de atuação. Hoje, depois que eu fiz o VET, tudo direitinho, mais aprofundado, ganhei experiência, estou ganhando 5, 6 vezes mais. Então, no VET Profissional, eu achei uma plataforma que me disponibiliza estudar todas as áreas da veterinária com um preço acessível, além de poder tentar provas de residência que cobrem todos os assuntos.
porque dentro da plataforma do VET Profissional eu tenho todas as áreas da veterinária. Para mim, é a melhor plataforma de ensino de veterinária que tem. Tem acesso ilimitado a todo o conteúdo do VET Profissional por um preço acessível, pagando por mês. E você pode cancelar quando quiser. Assine agora